Bom, vamos esperar um pouco, mas também não esperar muito, né? Senão nós passamos aqui 2, 3 horas esperando e não aparece ninguém, né? Beleza. Então vamos começar desse jeito mesmo. Eu, você aí, e se mais alguém entrar, tudo bem. Então, seja bem-vindo à disciplina de cálculo numérico. Valeu. Começou um pouquinho atrasado aí, mas começou. Depois eu vou disponibilizar esses slides lá na disciplina, né? Nesses slides aqui, vocês têm o e-mail e também o WhatsApp do professor aí para estar tirando as dúvidas, estar conversando depois da aula, né? Evidentemente que durante a aula teremos momentos para os alunos falarem também, mas depois da aula poderão me contactar pelo e-mail e também pelo telefone sem problema nenhum. Dito isso, vamos apresentar a nossa disciplina. Antes que eu me esqueça, meu nome aqui, professor Júlio, trabalhando cálculo numérico aí, no curso de engenharia elétrica. Toda aula nossa a gente vai fazer uma chamada aqui na apresentação, né? Significa que aparece aí para vocês digitarem aí nos comentários a palavra top hoje, por exemplo, top, T-O-P. Você digita top e registra a sua presença. Nós tivemos também... Quantas aulas nós tivemos? Deveríamos ter tido. Isso, top, exatamente igual você digitou. Dia 7, dia 14, né, foram datas para cálculo numérico que ainda não tinha professor na disciplina. Tudo bem, nós vamos dar um jeito de consertar isso aí. Hoje é dia 21, seria a terceira aula, nós estamos começando. As avaliações da disciplina, tudo isso vocês encontram lá na página lá do SIGA, né? Lá tem todas as aulas, inclusive as avaliações. Nossa primeira avaliação, por exemplo, é dia 4 de junho, né? Na sexta-feira, igual essa, dia 4 de junho é a primeira avaliação. Ou seja, temos 2 aulas e depois a avaliação. Depois dia 2 de julho e, por último, dia 23 de julho. As avaliações aí eu ainda não decidi, né? Porque como a disciplina foi passada para mim aí nessa semana, ainda não deu tempo de decidir sobre tudo. Eu acho que vai ser uma mistura de prova com lista de exercício, mais criação de programa de código aí, código MATLAB ou Octave, alguma coisa assim, para algumas coisas assim. Vamos tentar dividir a nota dessas 3 maneiras. Pelo menos nessa primeira unidade nós vamos fazer prova, porque é um conteúdinho assim que vai para esse lado de provas mesmo, né? E lista, prova e lista nessa primeira unidade eu garanto, e provavelmente nas duas, unidade 2 e 3, a gente vai mais para o lado de fazer um código ou alguma coisa assim, mas ainda não tenho certeza como é que vai ficar, mas é mais ou menos nesse esquema aqui. Então, vocês têm 3 unidades, vocês vão ter nota 1, nota 2 e nota 3, né? A composição dessas notas é como eu disse, prova mais lista mais código. Ou os 3, ou só 2, enfim, vamos decidir ainda como é que vai ser. E a média aritmética dessas 3 notas é a média final. Média final, vocês já sabem, né? Tem que tirar acima de 7, ou 7. Se tirar entre 5 e 7, tem que fazer a prova final, né? Se tirar entre 5 e 7, tem que fazer a prova final. E deve ter mais alguma coisa que eu estou esquecendo de falar. E será que... Bom, depois vocês perguntam também qualquer coisa aí que eu não lembrar, vocês perguntam depois. Se vocês estiverem na dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Pode me interromper no momento que vocês bem entenderem para perguntar. Bom, essa é a introdução e depois a gente já vai para a matéria em si. Então, eu vou parar aqui um pouco para, se alguém tiver alguma dúvida, já perguntar agora em relação à estrutura da disciplina, etc.
quiser falar aí. Oi, professor, boa tarde. Eu cheguei agora, cheguei meio atrasado. Se o senhor puder falar novamente, eu fico agradecido. Pessoal, primeiro falando de tudo, a presença. Tem que digitar aí no comentário a palavra top. Top. T-O-P. Tudo minúsculo. Tudo minúsculo. Isso. Para registrar a presença. Pessoal, então hoje é a primeira aula de cálculo numérico. Eu vou deixar lá, tudo vai ficar no Siga, inclusive essa apresentação, que tem o meu e-mail e o meu WhatsApp, né? Meu número de WhatsApp, para vocês tirarem dúvida depois. Tudo isso vai ficar lá no Siga. Lá no Siga A também vai ficar essa aula gravada, nós vamos postar lá depois. Vocês vão ter acesso a tudo isso. E as últimas coisas que eu estava falando para vocês é sobre as avaliações. Vai ser uma mistura de prova com lista de exercício, com construção de código aí para resolver alguns problemas aí de cálculo numérico. A média aritmética das 3 unidades é a média final. E qualquer coisa depois a gente conversa sobre os demais. Vamos lá para a matéria em si, né? Então, essa matéria que vocês estão fazendo agora tem esse nome de cálculo numérico. Em alguns outros cursos pode ser chamado de métodos numéricos, né? Pode ter um nome diferente, mas não se engane, é sempre sobre a mesma coisa. E também não tem muito a ver com a disciplina de cálculo. Tem, mas não tem. Porque cálculo, né, o cálculo diferencial integral está relacionado às operações de diferenciação e integração. E aqui não é o caso, aqui é outra coisa totalmente alheia àquilo, né? Claro que também teremos ferramentas aqui para integração e derivação, mas não só isso, né? Também para álgebra e outras coisinhas mais. O que é o cálculo numérico? Cálculo numérico é uma disciplina que vocês vão encontrar na maior parte dos cursos de exatas, principalmente nas engenharias, que é o caso de vocês, né? Ele vai fornecer para vocês um conjunto de ferramentas ou métodos para obter soluções de problemas matemáticos, mas são soluções aproximadas. Né? Imagina você que você já conhece maneiras, ferramentas para obter soluções de problemas, soluções exatas. Por exemplo, resolver uma equação x mais 3 igual a 2x. Né? Se você tem uma equação como essa, você usaria ferramentas analíticas para resolver, né? Aqui você faria 3 para cá, o x passa para o outro lado com o sinal, o x é igual a 3. Ferramentas analíticas, você encontra a solução exata. Né? Se você tivesse uma equação do segundo grau, x ao quadrado mais 5x menos 10 igual a 0, você utilizaria fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4ac, todo mundo dividido por 2 vezes a. Então, isso aqui é uma ferramenta analítica que te dá uma solução exata. Mas vocês que se meteram com a engenharia sabem que nem sempre é possível encontrar uma solução exata. Às vezes até é possível, porém não é o melhor negócio, não é o negócio mais lucrativo. Às vezes é melhor ficar com a solução aproximada mesmo e obter ela de uma maneira mais rápida, mais barata, né? E para todos esses casos, nós utilizamos, resolvemos numericamente os problemas. Algumas pessoas vão chamar de tentativa e erro, vamos chamar de outro nome. E daqui para frente vocês vão perceber por que é importante resolver problemas de maneira numérica, né? Imagine, por exemplo, uma equação assim, ó, x ao quadrado é igual, x ao quadrado, 2 elevado a x. Imagina essa equação. X ao quadrado é igual a 2 elevado a x. Essa é uma equação interessantíssima. Aqui do lado de cá você tem uma potência e do lado de cá você tem uma exponenciação. Você não consegue resolver isso aí com Bhaskara, não consegue resolver com nenhum dos métodos que a gente conhece. Como é que resolve um problema como esse aqui, uma equação como essa? Olha, uma maneira de você resolver isso aqui é dando chutes, né?
chutando. Né? Você imagina ali, ó, para zero, será que isso aqui é igual? Né? Para zero, 0 ao quadrado de 2 elevado a zero é igual? Não, não é. Para zero não é igual. Para 1, será que é igual? 1 ao quadrado é 1. 2 elevado a 1 é 2, não é igual também. Você poderia chutar vários valores. Você vai ver que, por exemplo, para 2, isso aqui é verdade, né? Para o número 2, para x igual a 2. Porque 2 ao quadrado é 4 e 2 ao quadrado é 4 também, né? Para 2, você teria uma solução e a outra solução para 4? Não, e a outra solução vai ser algum número estrambótico. Né? Se você tem uma função x ao quadrado e a outra 2 elevado a x. Mas não há maneiras analíticas de resolver uma equação como essa. Então, você vai ter que partir para maneiras, né, numéricas. É chute, é tentativa de isolar a solução, né, maneiras mais rudimentares, vamos dizer assim. E, às vezes, a gente até tem maneiras analíticas, né? Lá na álgebra linear acontece muito, né? Vocês já devem ter feito a disciplina de álgebra linear. Acontece muito da gente resolver sistema, e temos algoritmos para resolver sistemas de equações, só que às vezes esses algoritmos tomam muito tempo para dar uma solução exata, quando você consegue uma solução aproximada muito rápido. Né? E aí às vezes é melhor ficar com aquela aproximada. Agora, claro que nessa questão de aproximação aí que eu estou falando para vocês, vai surgindo uma preocupação. Será que essa aproximação é boa? Será que é ruim? Será que eu não estou fazendo uma aproximação aí que vai resultar em um problema maior ainda, né? Imagine aí o Elon Musk com os foguetes dele, né? A gente faz alguma aproximação aí, que esse negócio, ao invés de pousar, ele explode, né? Então, temos que também entender essas aproximações aí, temos que entender essas diferenças. E a primeira parte da nossa disciplina é justamente sobre os erros. Né, os erros, essa diferença entre o cálculo numérico e os métodos analíticos. Eu coloquei um pequeno exemplo aqui para vocês, depois vocês vão se deleitar com ele aí nesse PowerPoint que vai ficar salvo para vocês, tá? Então, isso aqui é o que eu estava falando, né? O problema pode até ser resolvido analiticamente, mas pode ser que você tenha uma solução muito cara, custe muito tempo, custe muito recurso computacional, assim por dizer. Por exemplo, né? Isso aqui vai até ser uma parte da nossa disciplina, a resolução de sistemas de equações lineares. Vocês vão falar, olha, mas eu sei resolver lá da álgebra de sistemas lineares. Sim, você resolve sistema com 2 equações, 2 incógnitas. Imagine um sistema aí com 1 milhão de equações, 1 milhão de incógnitas, em que boa parte da matriz do sistema é degenerado, né? Você pode usar o método numérico e resolver muito mais rápido. Não? E, evidentemente, que nós temos aqueles problemas que não dá para resolver analiticamente. Aqui eu tenho uma integral e uma derivada. Uma derivada não, uma equação diferencial. Se você for tentar resolver isso aqui, se o seu professor de cálculo te entregasse isso aqui nas provas, né? Professor de cálculo diferencial 1, né? De cálculo 1 ou cálculo 2, sei lá quem dá isso aqui, passasse na prova, você ia ter um problema seríssimo. Idem para essa equação diferencial. Porém, a gente sabe, não sei se vocês já estão familiarizados com MATLAB, Octave, essas coisas, que isso aí se resolve num piscar de olhos, né? Você coloca lá e o computador já te dá a resposta. Como é que ele faz isso? Métodos numéricos, evidentemente. E é para isso que nós temos essa disciplina aqui, para entender como acontece e o que acontece em métodos numéricos. Então, as soluções vão ser aproximadas, esse é o primeiro disclaimer da disciplina. Nós não vamos trabalhar para encontrar soluções exatas, vamos trabalhar para encontrar soluções aproximadas. Né? Por exemplo,
Se você quer achar uma solução numa equação quadrática, você usa a fórmula de Bhaskara. Você acha exatamente a solução. Agora, se ao invés de usar a fórmula de Bhaskara, você fosse isolando aqui o intervalo para encontrar o x, né, você não vai encontrar a solução exata, você vai encontrar uma solução próxima. Tão próxima da solução real quanto você queira. Né? E aqui vai surgir o conceito de erro, que daqui a pouco nós vamos discutir. Né? Aliás, quando a gente tem um problema real, as próprias medições não são exatas, né? Desde que você medir um terreno, né? Você quer medir os lados dele, você não vai ter uma medição exata, você tem uma medição aproximada. Você tem um terreno que é 10 por 5. Não, você não tem. Provavelmente você mediu ali e aproximou, né? E até porque variáveis como a medida são variáveis contínuas, né? Não dá para ter exatidão. Então, o erro, ele sempre existe e a questão é saber trabalhar com ele, né? O erro existe, está aí, e a diferença do bom engenheiro para o mau engenheiro é saber trabalhar com o erro, não é não trabalhar com o erro. Tá bom? Então, qual é a função do cálculo numérico para vocês? É resolver problemas usando métodos numéricos. Né? Eu vou mostrar para vocês a seguir a ideia do modelo matemático, né? E mostrar para vocês que a nossa intenção é resolver problemas usando métodos numéricos. Então, como é que funciona? Isso aqui vale para o cálculo, vale para toda a vida de vocês, né? Cálculo numérico, equações diferenciais, seja lá como é que vocês chamem essas disciplinas. Pode se chamar de modelagem. Né? Você tem um problema, você modela o seu problema, você ajusta as variáveis, as incógnitas, as equações diferenciais, seja lá o que você tiver, e você vai encontrar resultados, né? Depois vai fazer medição, vai escolher os métodos, parâmetros, vai fazer o truncamento das iterações, até chegar no resultado. E nesse caso aqui vai ser obtido por um método numérico, né? Mas de uma forma geral, em toda a ciência é assim, você tem problemas, tem que modelar, tem que ver quem são as incógnitas, quem são as equações, quem são as funções, seja lá o que você tiver. E como é que você vai resolver um problema? Vai utilizar métodos analíticos ou numéricos? É muito provável que seja métodos numéricos. Até porque se o seu problema é da vida real, provavelmente você já tem aproximações desde a colheita dos dados. Esse fluxograma aqui representa aquilo, depois vocês vão ter acesso a isso também aí no cigarro. E nós vamos falar já sobre a influência dos erros, né? A nossa aula de hoje é para falar sobre os erros, né? Os erros, eles são muito importantes, né? Como eu disse para vocês vão ter que trabalhar com o erro. Não tem jeito. A questão é o seguinte, se o erro ele é insignificante ou ele pode causar um desastre, né? Você é um engenheiro eletricista e você é responsável por uma rede de transmissão, você considerou um erro ali na construção, esse erro será insignificante ou ele vai causar algum acidente, né? Então, nós temos que estudar e entender os erros, tá? Aqui são exemplos de erros e o que eles podem causar. Né? Os prejuízos podem ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser vidas, né? E aqui, porque às vezes os erros parecem ser insignificantes, se você só olhar para o número. Mas quando se coloca na prática, eles são sim significantes. Mesmo um arredondamento, um sinal, uma vírgula fora de lugar, qualquer coisa aí pode ser desastrosa. Né? Então, a aula de hoje é sobre erro. Antes que eu me esqueça de falar também, a principal referência para essa nossa disciplina é o livro Cálculo Numérico, Aspectos Teóricos e Computacionais,
da professora Ruggiero e da Vera Lúcia da Rocha Lopes. Eu tentei ver hoje se esse livro está na biblioteca virtual, mas por algum motivo eu não estou conseguindo acessar a biblioteca virtual, então não sei se está lá. Mas esse livro é o que a gente vai ter como cabeceira aí, para seguir. Então, qualquer coisa depois eu posto até a página de exercício deles lá, se vocês não conseguirem acessar pela biblioteca virtual também. Eu não estou conseguindo acessar nada pela biblioteca virtual. Então, aplicações do cálculo numérico na engenharia. As três principais que nós vamos trabalhar aqui nesse curso é determinar a raiz de equações. Já já nós vamos estudar isso ainda nessa primeira unidade. Interpolação de valores tabelados. Integração numérica, também vem junto com a diferenciação, né, com as equações diferenciais. Um pouquinho de álgebra linear. Vai ser isso. E o nosso primeiro assunto é esse aqui, ó, noções básicas sobre erros. Né? Então, nós vamos começar a discutir essa história aqui de erros. Esse aqui é o sumário, né, do livro da professora Ruggiero. Eu acho que aqui é com 2G, Ruggiero. E é esse livro aí que vai nos ajudar. E o primeiro conteúdo dele é sobre erros. O que são erros? Erros é fazer a conta errada? Não. Erros são erros de arredondamento, de truncamento, questão do ponto flutuante, questão de números binários, etc. Né? Esses são os erros. E, né, vamos então para lá. Então, nós temos a existência dos erros, tipos e a propagação. Então, considerando que a gente esteja impossibilitado de encontrar soluções analíticas ou que essas não sejam baratas, nós nos voltamos para os métodos numéricos. E aí pode ser que a gente encontre erros, né? Por exemplo, erro inerente. É um erro que está sempre presente nas soluções numéricas, devido à certeza sobre o valor real. Então, você sempre vai ter erro. É o que eu estou falando. Sempre vai ter erro. A questão é saber trabalhar com eles. Método adotado na resolução de um problema físico mediante execução de uma sequência finita de operações matemáticas. Então vocês vão se lembrar aí que o nosso computador, ele não trabalha infinitamente, né? Na matemática, você já viu integral de menos infinito até infinito. E para o computador, como é que funciona isso? Né? Primeiro que o computador nem entende essa ideia aqui contínua, né? Ele entende sempre uma ideia discreta, né? E sempre num dado intervalo, né? Então sequências finitas. Né? Então você vai ter sempre aí resultados aproximados. E a diferença entre o resultado aproximado e o resultado esperado tem um nome. Qual que é o nome? É erro. Esse é o nome. Os erros, eles também podem estar no processo de aquisição de dados. Né? Eu falei agora há pouco, você vai fazer uma medição, você tem um fenômeno, você tem uma situação, qualquer coisa que você precisa medir, precisa adquirir os dados, no mundo real não tem como você adquirir os dados exatamente, né? É aquela história. O triângulo retângulo, ele só existe na nossa cabeça, né? O triângulo retângulo que satisfaz o teorema de Pitágoras só existe na nossa cabeça. É impossível você pegar uma régua e medir um triângulo desenhado e encontrar que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Por quê? Porque você não vai conseguir medir com a precisão exata, né? Você tem erros na medição, né? O conceito de reta na matemática é aquilo que não tem largura. E como você vai desenhar uma reta que não tem largura? Impossível, né? Então, na própria aquisição de dados, você vai ter erros, né? Você quer entrevistar as pessoas para saber a opinião delas sobre políticas públicas, né? E aí?
Será que não vai ter erro? Será que não vai ter uma pessoa que ouviu a pergunta, sei lá, de um jeito e respondeu errado, sei lá, qualquer coisa? Sempre vai ter erro, então, já na aquisição dos dados. Né? Então, estamos falando de erros inerentes aos dados, do processo de aquisição. Não tem jeito, vai ter. Bom, adquiri os dados, já sei que ali tem erros, trabalhei para que esses erros sejam... que esses erros não sejam insignificantes estatisticamente, que esses erros não vão causar problema no futuro, né? Já fiz isso. Então, eu vou para a parte de modelagem, vou modelar o problema. Né? E eu tenho uma população, sei lá, uma nova espécie foi introduzida na Austrália. Né? Aí eu vou modelar como vai se comportar o crescimento das espécies nessa região que essa nova espécie foi largada, né? Então, eu coletei os dados, quantos animais novos tem, quantos tinham, já tenho meus erros da coleta de dados, e agora eu tenho que ir para a matemática, né? Tenho que modelar o problema, né? Sei lá, vou fazer minha equação diferencial, né? Minhas equações diferenciais, minhas funções, seja lá o que eu vou ter, né? E será que eu não vou ter erro no meu modelo? Sim, é possível que eu tenha erro no modelo, né? A gente sabe que boa parte das fórmulas que a gente conhece, elas funcionam até a página 2. Né? Força igual massa vezes aceleração. Enfim, fórmulas como essa daqui. Essas fórmulas aqui, elas são limitadas a dados contextos. Em outras situações, sei lá, na mecânica quântica, as coisas já não são mais assim, entendeu? Então, o meu modelo também ele pode se ajustar mais ou menos, se ajustar totalmente, sei lá, né? Posso ter erros inerentes ao próprio modelo matemático. Né? Porque a gente tende a tentar simplificar as coisas. Né? Eu diria que um grande exemplo é quando a gente tem uma equação não linear e a gente tenta linearizar, né? Quem da engenharia nunca viu que seno de... Como é que é? Seno de θ igual a θ, né? Quem nunca viu essa afirmação? Seno de θ igual a θ. E aí alguém fala assim, mas como é que seno de θ igual a θ? Fala, não, mas para θ próximo de zero, né? Θ próximo de zero, seno de θ igual a θ. O que é isso? É uma tentativa de linearizar, né? De facilitar as coisas no seu modelo matemático e você acaba tendo erros, né? Aí, será que esse erro vai fazer diferença no final? Será que não? Né? Aí a discussão depende do seu problema, do que você quer fazer, etc. Modelos matemáticos raramente oferecem representações exatas, né? É bom saber disso. Normalmente nós temos simplificações em modelos matemáticos, né? E a verdade é que a natureza seria muito complexa, né? Não vá achando que dá para sair representando as coisas na natureza com a equaçãozinha do segundo grau simples, né? Uma equaçãozinha simples e linear, né? Todo momento, nós adoramos equações diferenciais, ordinárias e lineares. Mas, normalmente, elas provêm de simplificações. O que implica, evidentemente, em erro. Então, temos também o erro de truncamento. Né? O que significa o erro de truncamento? Temos um processo infinito e nós trocamos esse processo por um processo que seja finito. Né? Lembra que eu disse? Uma integral. Né? O cara fala assim, quer um exemplo? Fourier. O Fourier tem uma integral indo de menos infinito a infinito. Rapaz, como é que eu vou analisar todo o domínio de uma função, uma série de funções, que vai de menos infinito a infinito? Né? Ou se eu tivesse um processo que tivesse que ir de menos infinito a infinito. Então, são situações aí que, na hora de trabalhar, a gente dá uma simplificada, né? Normalmente, isso aí vai ser a diferença entre o
modelo matemático e o numérico vai ser esse erro de truncamento. Opa, temos também o famigerado erro de arredondamento. Erro de arredondamento, você deve estar se perguntando assim, olha, professor, então lá na conta tinha dado 0,667 e eu arredondei para 0,67. É disso aí que eu estou falando? Poderia ser, mas não é justamente isso. Às vezes, nós precisamos de representar casas decimais que estão muito longe da vírgula. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu mesmo trabalhei há muito tempo atrás com os produtórios de seno e cosseno. Né? E a gente sabe que o resultado do seno e cosseno ele fica sempre entre menos 1 e 1. Né? E ali nesses produtórios de seno e cosseno acontecia algo curioso. Que às vezes você tinha um ângulo muito próximo de zero, então o seno estava muito próximo de zero. Se o ângulo estava muito próximo de 90, o cosseno estava muito próximo do zero. E num produtório, você sabe que basta um elemento ir para zero e todo mundo vai para zero. No produto é assim, né? Se um for para zero, todo mundo vai para zero, pronto, dá um zero no final. E o computador gosta disso, né? Ele gosta de jogar zeros lá. Fica parecendo, olha que coisa linda, deu zero. Mas na verdade não. Na verdade, você tinha um número muito pequeno, que a 10ª casa, a 20ª casa decimal, era um número diferente de zero. Mas o computador ia lá e trocava por um zero. Consequências do computador trocar esse número por um zero é que ele trocar um númerozinho por zero, ele acabava por trocar o produtório inteiro por um zero. Outras consequências, você acabava demonstrando computacionalmente que você tinha situações de ortogonalidade, que você tinha propriedades que valiam, que no fundo não valiam, porque ali não era um zero. E aí você podia chegar a conclusões muito erradas, né? No meu trabalho, que a gente trabalhava com detecção de falhas em aeronaves, uma conclusão errada poderia ser catastrófica. Por quê? Porque o computador vai arredondar um número para zero, aquele número no meio do produtório vai transformar o produtório todo num zero, e tu pode chegar a uma conclusão que você tem um método ortogonal, porque o produto interno deu zero. E, na verdade, não tinha dado zero, né? Era uma questão de arredondamento. Então, os erros de arredondamento também existem. A questão é o seguinte, são ou não significativos aí para o seu problema? Aqui também tem um esqueminha mostrando para vocês os possíveis lugares que vocês podem encontrar erros. Erro na coleta de dados, no modelo numérico, que é o erro de truncamento, no processamento, você vai ter erros de arredondamento, e aí no final você vai ter uma solução numérica. Entre a solução obtida e a solução esperada, né, o contrário aqui, né, solução esperada menos a solução obtida, você tem um erro. E aí você tem que estar de olho nesse erro para ver. Você sempre vai ter. A pergunta é o seguinte, e daí, esse erro é admissível ou não? Evidentemente, você tem algumas fontes de erro. Uma ou outra possibilidade é a questão da representação numérica nas máquinas, né? E a gente começa aqui com a situação da representação discreta. Sabe aquela coisa que seu professor de cálculo te diz? Olha, entre dois números A e B reais, existem infinitos números? Pois é. O computador não é bem assim, né? O computador não trabalha com infinitos números. Não é possível. Ele trabalha com números finitos. Ele trabalha com a representação discretas. E, evidentemente, isso vai levar a uma certa inexatidão no resultado, né? Resultado na saída. Tá? Eu queria achar outra coisa aqui. Outra coisa também que nós temos aqui, ó, é a questão dos binários. Aqui,
aqui no livro da Ruggiero, vocês vão encontrar essa discussão aqui sobre números no sistema decimal e números no sistema binário. Vocês sabem, né, que nós falamos, olha, tenho 10, o computador ele trabalha com 1, 2, 3, 4, né, 5, assim por diante, né, só com o número 1 e o número 2. Agora, será que essa conversão desses dois sistemas aqui, ela te retorna sempre uma coisa exata? Aí vocês vão ver que não. Vocês vão dar uma lidinha nesse capítulo 1 da Ruggiero depois. Vocês vão ver que já na conversão dos números do sistema decimal para o binário, você pode encontrar um número aqui no sistema binário que não tem uma representação exata. E na volta, mesma coisa. Na volta você tem o mesmo problema. Né? Então, já na conversão. Idem do ponto flutuante também, vocês vão encontrar na Ruggiero essas duas discussões bem interessantes. Inclusive, lá tem também um método para transformar, né? Ela brinca em alguns exercícios, uma coisa bem básica, como transformar um número decimal em binário ou vice-versa. Né? Isso aí eu deixo para vocês brincar depois. Tá. Erro absoluto e erro relativo. Outra discussão que vocês vão encontrar lá. Nós temos o erro absoluto e erro relativo. Quem já estudou bastante estatística sabe a diferença entre absoluto e relativo. Né? Qual que é a diferença de absoluto e relativo? Relativo é quando a gente relaciona com alguma outra coisa, né? Então, a diferença entre o valor exato de um número e seu valor aproximado é o erro absoluto. Aquilo que eu falei, ó. O valor exato e o valor aproximado, né? Valor exato, valor aproximado te dá o erro. Que erro? O erro absoluto. Agora, se você criar uma relação do erro absoluto com o número considerado, aí você tem o que a gente chama de erro relativo, uma relação. O erro relativo é a razão entre o erro absoluto, essa parte de cima aqui, ó, o erro absoluto, e o valor exato em módulo, né? Então, você vai pegar o erro absoluto, que é o que é o erro absoluto? É a diferença entre o valor exato, né, e o valor aproximado. Vai pegar ele e dividir pelo próprio valor esperado. Né? Todo esse módulo você vai ter uma espécie de erro percentual, né? Um erro relativo. Né? Já o erro absoluto, ele é importante para você dizer se o problema está bom ou não, mas e o erro relativo? Suponha que você está construindo uma rotina computacional para encontrar uma resposta. Né? Vamos supor que você quer encontrar um valor de x que está bem aqui. Ó. E o seu programa lá que você construiu, ele fala o seguinte, ele testa um x aqui, aí ele pula e testa um x aqui do outro lado. E aí ele fala assim, bom, esse x está errado. Tem um erro entre ele e o esperado. Né? Aí ele pula para esse outro, ele fala, está errado também tem um erro aqui. Então ele vai pular para um terceiro valor. Depois ele pula para um quarto, ele fica brincando de pular até se aproximar do valor que ele quer. Enquanto ele está ali brincando de pular de um lado para o outro, ele sempre, cada processo ele tem um erro, um valor para o erro. E ele precisa de comparar esse valor com alguma coisa para ele dizer, olha, para aí que eu achei a solução. Ou continua porque está ruim. Né? Por exemplo, suponha que a solução de um problema seja x igual a 2. E uma dada iteração, o computador me deu a resposta x igual a 5. Nessa iteração, eu tenho 3 unidades de diferença para a resposta real. Né? Numa iteração seguinte, ele me diz que a resposta é 4.
significa que eu melhorei. Se eu chegasse na iteração seguinte, na resposta 7, eu poderia perceber, comparando os erros relativos dessa iteração e da iteração anterior, que eu piorei minha resposta, né? Então, essa é a utilidade aí do erro relativo, né? Para mim, ir fazendo interações, sempre melhorando esse valor até chegar num valor que seja satisfatório. Né? Sobre o erro absoluto, evidentemente, que só posso dizer, né, quem ele é se eu conhecer o valor de x com exatidão. Né? Então, aí tem essa questão. Tá? Eu não vou hoje passar para vocês cálculo dessas coisas, né? Mas a questão aí da noção, né? A questão do teoria, né? Aí depois, em outro momento, vocês vão começar a resolver aí vocês vão começar a resolver os exercícios do livro da Ruggiero, e aí vocês vão começar a perceber que precisam de ajuda na parte algébrica, na parte de fazer continha. Evidentemente que esse primeiro capítulo da Ruggiero são problemas bastante simples, mas aí vocês vão fazendo as perguntas e nós vamos decidindo como é que vai ser a próxima aula e também respondendo vocês, evidentemente. Mas hoje nós vamos parar nessa parte teórica. Tá? Vou abrir para vocês perguntarem aí o que vocês quiserem perguntar. Professor, o senhor falou que a gente vai poder usar MATLAB, esse negócio aí, vai poder usar normal nas listas, de boa? Eu vou tentar trabalhar com Octave, né? Porque MATLAB tem a questão da licença, né? Ah, tá. A questão da licença, né? E eu sou fã do MATLAB, né? Mas tem esse detalhe aí, né? Demorou, beleza. Qual que é o nome do outro, professor? Octave. O Octave é os mesmos códigos do MATLAB, com a diferença que é um pouquinho mais ruim, né? Isso é a verdade. Mas nós devemos utilizar, sim, aí, no decorrer da disciplina. Esse livro que o senhor passou só tem na biblioteca virtual ou será que tem em PDF? Então, eu falo para vocês aí na aula que tem na biblioteca virtual. Eu não sei se tem na biblioteca virtual, porque hoje eu não consegui acessar a biblioteca virtual. Tá dando Eu também não consegui, não. Então, mas eu acredito que ele deve ter sim, porque é o principal livro de cálculo numérico. Existe a versão pirata na internet? Vocês sabem que se o livro for bom, existe. Mas eu não posso ficar indicando essas coisas. Demorou. Pelo menos enquanto está gravando a aula. Tá bom. Mais alguma coisa, gente? Gabriel, o Martins Bica, o Victor Link, Emanuel. Alguma dúvida aí, gente? Por enquanto, não. Professor, só ficou um pouco confuso. Vai ser uma prova e listas e o resto vai ser... Então, eu ainda não decidi todas. Essa primeira nós vamos fazer prova e lista, tá? Porque esse primeiro conteúdo é um conteúdo que tem essa cara mesmo de prova, então nós vamos fazer uma prova e lista de exercício. Normalmente a prova é de 0 a 10 e a lista é aquela coisa que vale entre 1 e 2 pontos para acrescentar na nota. E aí na unidade 2 e 3, aí eu vou fazer uma balança entre um trabalho e uma provinha, né? Vou tentar dividir no meio para vocês programar alguma coisinha. É sempre um programinha bem simples, bem bestinha, mas para escrever ele aí no Octave ou no MATLAB, quem tiver licença do MATLAB. Ou pode ser em Python também, né? Python é legal também, é de graça. Se alguém quiser fazer em C++, qualquer outra coisa pode fazer, mas daí eu já não posso ajudar muito. Beleza. Tá bom. Pessoal que ainda não assinou a chamada, tem que escrever top no comentário e mandar ali.
A pergunta é só vocês de aluno? Não tem mais ninguém, não? Tem que vir na lista lá da matéria. Deixa eu olhar aqui. Como é que é a chamada aí, professor, que eu não entendi? Tem que escrever no comentário top, tudo em minúsculo e mandar. Então o professor vai cobrar presença e tudo mais. Sim, vou sim. Vou sim, senão daqui para a próxima sexta-feira já não tem mais ninguém aqui, né? É verdade. E vou deixar essa aula gravada lá, tá? Pessoal, naquele PowerPoint que eu vou deixar lá, tem o telefone, tá? Vocês me mandem as dúvidas por WhatsApp, que é mais fácil, né? Vamos dizer assim, é mais rápido para responder. Se a gente fizesse um grupo da matéria, professor. Pode fazer, se vocês quiserem fazer, coloca meu número lá, tá valendo também. Só que aí vocês tentem colocar os outros alunos que não participaram lá também. Daí fica melhor até para avisar sobre a aula e tudo mais. Ah, sim. Pode Deixa eu ser. ver, tem 3, 6, 9, 11 alunos. Tá? Quem de vocês acha aí que pode ficar encarregado de criar um grupo? Tem um. Pode ser eu. Eu crio. Tá, beleza. Então, Paulo fica encarregado de criar um grupo aí. O meu número tá lá no PowerPoint, tá? Beleza. Todo mundo daí da sala tá no Atlético? Não, eu no caso não, porque eu sou de outro campus, né? Eu faço computação. Ah, demorou. Eu Pessoal, vou... qualquer coisa vocês divulgam aí na seção de comentários aí, vocês conversam aí. Coloca o número aí, mano. Joga os números aí. Demorou. Beleza? Beleza. Pessoal, eu vou encerrar a gravação aqui, mas eu vou falar algumas coisas depois ainda que eu encerrar, tá? Beleza. Vou abrir o zap aqui.